Você já ouviu falar de Lilith, a suposta primeira mulher de Adão? Será que ela realmente existiu? Será que ela foi a responsável pela queda da humanidade? Será que ela é uma deusa, um demônio ou uma lenda? Neste vídeo, vamos explorar a origem, a história e a verdade sobre Lilith, uma personagem misteriosa que tem despertado a curiosidade de muitas pessoas. Lilith é uma personagem mitológica que surgiu na antiga Mesopotâmia, entre os sumérios e os babilônios. Ela era associada à noite, à lua, à sexualidade, à morte e ao mal. Ela era considerada uma deusa cruel, uma demônia sedutora ou um espírito maligno que atacava os homens e as crianças. Alguns textos antigos a descrevem como uma mulher com asas, garras e cabelos longos, ou como uma serpente com rosto humano. Mas o que Lilith tem a ver com a Bíblia? Como ela se tornou parte da tradição judaica e cristã? A resposta é que Lilith foi incorporada ao folclore judaico durante o período do exílio na Babilônia, quando os judeus entraram em contato com a cultura e a religião pagãs dos seus opressores. Os judeus adaptaram algumas lendas babilônicas para explicar algumas questões teológicas ou morais que eles enfrentavam. Uma dessas lendas é a de que Lilith foi a primeira mulher de Adão, criada antes de Eva. Essa história não está na Bíblia, mas em um texto chamado Alfabeto de Ben Sira, escrito entre os séculos 8 e 10 depois de Cristo, muito depois da época bíblica. Esse texto é uma sátira, um tipo de literatura humorística que faz críticas à sociedade e à religião. Ele conta que Deus criou Lilith do pó da terra, assim como Adão, mas ela se recusou a se submeter ao marido. Ela queria ser igual a ele em tudo, inclusive na posição sexual. Ela brigou com Adão, pronunciou o nome sagrado de Deus e fugiu do jardim do Éden. Você pode estar se perguntando, por que alguém inventaria uma história tão absurda e contraditória? Qual era o propósito disso? Bem, existem várias possíveis razões para isso. Uma delas é que os autores desse texto queriam ridicularizar alguns ensinamentos rabínicos sobre o casamento e o sexo. Eles queriam mostrar como esses ensinamentos eram machistas e opressivos para as mulheres. Eles queriam desafiar a autoridade dos rabinos e questionar sua interpretação da Bíblia. Outra possível razão é que os autores desse texto queriam oferecer uma explicação alternativa para o problema do mal no mundo. Eles queriam culpar alguém pelo pecado original, além de Adão e Eva. Eles queriam criar um bode expiatório para as suas próprias falhas e tentações. Eles queriam justificar suas crenças supersticiosas e suas práticas mágicas. Mas será que essas razões são válidas? Será que elas são compatíveis com a fé cristã? Claro que não. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que ela não contém erros nem contradições. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele fez tudo bom e perfeito. Nós sabemos que Deus é amor e que Ele nos ama incondicionalmente. Nós sabemos que Deus é justo e que Ele julga cada um segundo as suas obras. Adão ficou sozinho e triste. Então Deus criou Eva da costela dele para ser sua auxiliadora. Eva aceitou seu papel de esposa submissa e agradou Adão. Mas Lilith não desistiu de se vingar. Ela se tornou uma inimiga da humanidade, uma demônia que matava os filhos de Adão e Eva, ou que tentava seduzir Adão para afastá-lo de Deus. Alguns dizem que ela foi a serpente que enganou Eva a comer do fruto proibido. Outros dizem que ela se casou com Satanás ou com outro anjo caído. Essa história é muito interessante e intrigante, mas será que ela é verdadeira? Será que há alguma evidência bíblica para apoiá-la? A resposta é não. A Bíblia não menciona Lilith como a primeira mulher de Adão em nenhum lugar. A única vez que o nome Lilith aparece na Bíblia é em Isaías 34, versículo 14, em um contexto de julgamento sobre Edom, um país inimigo de Israel. Nesse versículo, o profeta Isaías descreve as criaturas horríveis que vão habitar as ruínas de Edom depois da ira de Deus. Entre elas, há uma palavra hebraica que pode ser traduzida como Lilith, coruja, criatura noturna ou monstro noturno. Essa palavra não se refere a uma pessoa, mas a um animal
ou um demônio simbólico da desolação e do terror. Você pode ver que Lilith não tem nada a ver com a história da criação, nem com a história do pecado, nem com a história da salvação. Ela é apenas um nome que aparece em um versículo isolado, sem nenhuma relação com Adão ou Eva. Ela é apenas uma figura mitológica que foi usada pelos judeus para expressar seus medos e suas angústias durante o exílio na Babilônia. Ela não tem nenhuma relevância para a fé cristã, nem para a nossa vida espiritual. Mas por que então algumas pessoas ainda acreditam na lenda de Lilith? Por que elas se interessam por essa personagem? Por que elas a veneram ou a temem? Há várias possíveis respostas para essas perguntas. Uma delas é que algumas pessoas são atraídas pelo mistério e pelo ocultismo. Elas gostam de explorar o lado obscuro da realidade, de buscar conhecimentos secretos e poderes sobrenaturais. Elas acham que Lilith pode lhes oferecer isso, ou que elas podem se identificar com ela. Outra possível resposta é que algumas pessoas são influenciadas pelo feminismo radical. Elas rejeitam o plano de Deus para o homem e a mulher e querem afirmar sua independência e sua rebeldia. Elas acham que Lilith é um exemplo de mulher forte e livre, que não se submete a ninguém, nem mesmo a Deus. Elas acham que Lilith é uma heroína ou uma vítima que merece respeito e admiração. Mas será que essas respostas são satisfatórias? Será que elas nos levam à verdade e à felicidade? Claro que não. Nós sabemos que o mistério e o ocultismo são armadilhas do diabo, que quer nos enganar e nos destruir. Nós sabemos que o feminismo radical é uma ideologia contrária à vontade de Deus, que quer nos ensinar a viver em harmonia e em amor. Nós sabemos que Lilith não é uma fonte de sabedoria ou de liberdade, mas de mentira e de escravidão. A história de Lilith, como a primeira mulher de Adão, é uma invenção humana, baseada em mitos pagãos e em interpretações erradas da Bíblia. Ela contradiz o relato da criação em Gênesis, que afirma claramente que Deus criou apenas um homem e uma mulher. Adão e Eva, Gênesis, versículo 27. Gênesis 2, versículos 18 ao 25. Eles foram criados como iguais em dignidade e valor, mas com papéis diferentes e complementares. Eles foram feitos para se amar, se respeitar e se ajudar mutuamente. Eles foram os primeiros e únicos pais da humanidade, e foram os responsáveis pelo pecado original que afetou toda a raça humana, Romanos 5, versículos 12 ao 21. Você pode perceber que a Bíblia nos ensina uma visão muito diferente da que a lenda de Lilith nos apresenta. A Bíblia nos mostra que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para serem felizes e abençoados. A Bíblia nos mostra que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência e da incredulidade de Adão e Eva, que se deixaram enganar pela serpente, que era o próprio Satanás. A Bíblia nos mostra que Deus não desistiu da humanidade, mas enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, para nos salvar do pecado e da morte. A Bíblia nos mostra que Deus nos chama para crer em Jesus, para receber o perdão e a vida eterna, para viver em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Lilith não é uma personagem bíblica, mas uma figura lendária que tem sido usada para diversos fins, como um símbolo feminista, um ícone ocultista ou um tema artístico. Ela pode ser fascinante para alguns, mas ela não tem nada a ver com a verdade revelada por Deus em sua palavra. Ela é uma mentira que pode nos desviar do plano de Deus para nossas vidas e para nossos relacionamentos. Por isso, devemos ter cuidado com as histórias que ouvimos e que acreditamos. Devemos examinar tudo à luz da Bíblia, que é a fonte da verdade e da sabedoria. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e edificante para você. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.